Olá, seja muito bem-vindo a essa palestra Aprendizagem Autodirigida e Design Andam Juntos? Eu sou a Mônica Almeida, facilitadora e designer de aprendizagem da SG. Fiquei pensando aqui na minha relação com a aprendizagem autodirigida. Eu tenho alguns indicadores de felicidade no trabalho e um desses indicadores está relacionado à quantidade de livros que eu leio por período. Eu traço os meus objetivos e vou comprando os meus livros, fazendo as minhas leituras para encontrar esses objetivos em termos de aprendizagem de estudo. E você, Flora? Bom, você falou um pouquinho da sua experiência, eu estava aqui ouvindo você falar, Mônica, e muito do que você trouxe já nos dá uma boa pista do que é aprendizagem autodirigida. Afinal de contas, esses seus indicadores de felicidade no trabalho, eles têm muito a ver com aquilo que é valoroso para você, o que é importante para você, o que são os indicadores de sucesso para você no seu trabalho. E felicidade é o tema do CBTD desse ano, então a gente está super alinhado com essa questão. No meu caso, Mônica, é um pouco diferente. Eu sou filha de um nordestino, nascido na Bahia, de uma família muito numerosa, e que imigrou para São Paulo lá na década de 50, perto da década de 60, e que trouxe na sua bagagem, além da roupa que ele tinha, um grande sonho, que era se tornar um engenheiro. Só que naquela época ele não tinha pisado ainda em nenhuma escola. E ele foi, então, estabelecendo seus próprios objetivos e estudando de maneira autônoma. A gente nem falava de aprendizagem autodirigida naquela época. A gente falava em pessoas que tinham habilidades para serem pessoas autodidatas. Então, eu aprendi dentro de casa que é possível você perseguir o seu sonho e estabelecer os seus objetivos, tendo disciplina para alcançá-los. Quando eu penso no meu pai, eu me lembro de uma série de elementos que hoje são citados como elementos importantes da aprendizagem autodirigida. São eles a própria disciplina, a escolha do seu objetivo, o fato de que você precisa se dedicar a esse objetivo para que você consiga alcançá-lo. E à medida em que eu estou falando com você, é como se passasse um filme na minha cabeça, porque eu me lembro claramente do meu pai sentado na sala de jantar de casa, naquela época não tinha internet, com um livro colorido para que ele pudesse aprender inglês, onde bolinhas coloridas sinalizavam qual era a sílaba tônica para a pronúncia no inglês. Imagina você, isso na época, sei lá, isso devia ser ano de 71, 72, mais ou menos, né? Então, isso dá uma pista para nós do que é aprendizagem autodirigida, e essa é a minha relação com a aprendizagem autodirigida. Eu ouso dizer que o que me trouxe para a área de aprendizagem foi essa percepção, desde a minha tenra idade, da importância da aprendizagem e do nosso papel dentro desse processo, Mônica. Ai, Flora, que exemplo maravilhoso. Vamos dar uma olhada para as tendências quando a gente fala de aprendizagem e o que a gente pode ter ideia do futuro aí. Concordo com você, Mônica. Quando a gente olha para a Global Sentiment Survey, que é uma pesquisa realizada anualmente, que já tem 8 anos de realização, entre outras coisas, ela conta para a gente que nos últimos 2 anos, a busca no Google pelos termos upskilling e reskilling dobrou de volume. O que é que isso significa na prática? Que esse contexto maluco que a gente está vivendo, se ele já exigia de nós a aprendizagem com velocidades muito altas, hoje isso parece que não é mais uma questão de escolha. Esse novo contexto, com tantas variáveis que a gente não consegue controlar, trouxe uma necessidade ainda maior de requalificação. Ainda olhando, Mônica, para a mesma pesquisa, eles chamam de efeito Covid 3 pontos que aparecem nessas tendências. O primeiro deles é o fato que mesmo o upskilling e reskilling, que teve aumento de volume com relação às buscas no Google, ele aparece como a primeira tendência com relação à aprendizagem. Olha isso. Primeira tendência, requalificação. Um outro ponto muito importante é o fato de que a colaboração e a aprendizagem social, que ocupava antes o terceiro lugar entre as tendências, aparece agora no segundo lugar, ou seja, nós já nos demos conta, isso vem lá do 70-20-10, né? A gente já se deu conta de que a gente aprende muito colaborando com os nossos colegas de trabalho. E nesse cenário que a gente está vivendo hoje, a colaboração ganhou uma relevância ainda maior. Agora, olha que coisa maluca, as tecnologias de ponta perderam posição.
A inteligência artificial, que estava em 5º lugar como tendência no ano anterior, aparece em 12º. E as inteligências, a realidade virtual e aumentada, elas foram de 10ª posição para 13ª. Então, o que a gente está analisando aqui é menos sobre tecnologia, mais sobre requalificação, aliás, menos sobre tecnologia, mais sobre colaboração e, em primeiro lugar, a necessidade da gente se requalificar com relação ao cenário que a gente está vivendo. E por falar em percepção, com relação à relevância que a aprendizagem autodirigida tem, a Pearson trouxe outra informação importante. Mônica, o que você acha com relação a essa pesquisa que a Pearson mostra para a gente? Agora, eu fico bastante contente, porque nós, profissionais da área de treinamento e desenvolvimento, nós já sabíamos da importância das pessoas tomarem o aprendizado em suas próprias mãos. A diferença é que agora elas também se deram conta. Então, esse relatório mostra que, globalmente, 88% dos respondentes percebem, acreditam que eles precisam ter mais controle, assumir mais responsabilidade, direcionando o seu próprio aprendizado, justamente para a requalificação, para a atualização dos seus aprendizados para o trabalho. Então, é Parece uma um boa sonho. notícia. Parece até um sonho, na é verdade? Sim, isso realmente é uma boa notícia. As pessoas se deram conta de que a aprendizagem precisa ir para as suas próprias mãos. Nós podemos e devemos estar no controle daquilo que vamos aprender de acordo com aquilo que é importante para nós, não é verdade? E isso não é tudo. Quando a gente olha lá para o relatório do Fórum Econômico Mundial com relação às competências que são as essenciais para o futuro do trabalho, olhando já lá para 2025. Pela primeira vez, a gente vê a aprendizagem ativa aparecendo em 2º lugar. E nós estamos hoje juntos aqui falando sobre aprendizagem autodirigida. A aprendizagem autodirigida, como o próprio nome já diz, exige muito do nosso autodirecionamento, da nossa dedicação e ação em direção a essa aprendizagem que desejamos alcançar. Então, sim, o contexto mudou, sim, é necessário que nós tenhamos a direção da nossa aprendizagem, sim, a requalificação é essencial e a aprendizagem ativa está aí como uma das competências mais importantes, ou seja, isso quer dizer que a gente tem que sair de uma posição passiva com relação à aprendizagem e irmos para uma posição mais ativa, inclusive com relação ao desenvolvimento que nós pretendemos para alcançar novas posições nas organizações. Mais do que nunca, a palavra protagonista faz sentido. Afinal de contas, depende de nós este protagonismo em direção à nossa aprendizagem. Mônica, eu sei que você é apaixonada pelo significado de aprendizado. Fala um pouquinho para a gente, por favor, o que significa aprendizado, afinal de contas? Agora, é tão interessante olhar para os significados das palavras. E olha só o significado da palavra aprendizado, do latim, aprendere, agarrar, tomar posse. A gente pode imaginar aí, de forma metafórica, que seria agarrar o conhecimento, ter para junto de si, trazer para sua mente. Então, a coisa é mais profunda, né? Quando a gente fala de aprendizado, pensando que aprendizagem é transformação, é mudança. E é isso que a gente quer promover, de fato, com aprendizagem autodirigida e design de aprendizagem, não é? Eu estava aqui ouvindo você falar e estava pensando em alguns pontos que você trouxe. Essa questão do agarrar o aprendizado. A gente só agarra aquilo que a gente quer. A gente só tem vontade de pegar, de agarrar, de trazer para si aquilo que é importante para nós. Então, a gente começa a perceber que não faz sentido alguém impor para nós aquilo que nós devemos aprender. Cada vez mais, nós precisamos ser autônomos com relação à decisão daquilo que é importante para nós, para que a gente possa agarrar esse aprendizado que faz sentido para a nossa vida, para aquilo que a gente almeja, para aquilo que a gente tem enquanto sonho. Vamos falar, então, da aprendizagem autodirigida, Mônica? Vamos sim, Flora. É interessante a gente olhar para a definição que o Blake Bowles, um especialista em aprendizagem autodirigida, apresenta. Ele diz que é a expressão que representa liberdade, escolha
E olha de novo, a postura de se abraçar à aprendizagem em qualquer lugar onde se esteja. Ou seja, com esse conceito, ele quebra aquela ideia de que a aprendizagem é só uma aprendizagem formal. Ele considera aí também a aprendizagem informal. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso ao longo da palestra, não é? Sim, e eu já vou começar a trazer um pouco de pimenta para essa conversa, porque a gente tem uma mania, né, até cultural, de colocar as coisas dentro de caixinhas, né? Eu acho que a grande sacada é a gente compreender que essas fronteiras, elas são imaginárias, foi a gente que inventou. Então a aprendizagem, ela acontece em qualquer contexto, em todos os momentos da nossa vida. E não é por conta disso que a gente precisa desprezar a importância da aprendizagem formal. Todas elas são igualmente importantes. O que a gente vai fazer ao longo da vida é dosar e desenvolver uma capacidade crítica e analítica para decidir aquilo que é melhor para nós em cada um dos momentos. Então, sim, a gente aprende em qualquer contexto. Sim, a aprendizagem ela não acontece só em ambientes formais, ela acontece também em ambientes informais e ela tem a relevância igual ou ainda maior. Mônica, por falar em contexto, será que aconteceu alguma coisa com o nosso contexto de trabalho nos últimos tempos? Ai, Flora, mudou tudo, né? Pelo menos para uma parte das pessoas, e eu me considero aí uma pessoa privilegiada, porque tenho a oportunidade de trabalhar da minha casa, você também, uma boa parte do nosso público que está assistindo aqui também. O contexto é bastante importante. Se antes a gente tinha uma realidade, agora a gente tem outra. Então, na nossa realidade hoje, tem aí o home office, né? Que são os nossos cachorros, a nossa família está junto, a nossa casa, os vizinhos, tudo faz parte agora do nosso ambiente e a gente precisa considerar que os nossos aprendizes, as pessoas que trabalham com a gente também, e aqueles que a gente atende como cliente interno, nas organizações, eles também estão passando por isso, então o contexto é importante. Mônica, você está me fazendo pensar na importância do conceito de integralidade. Nós somos seres integrais. Eu não conheço nenhuma organização na face da Terra que tem uma caixinha do lado de fora, onde a gente chega para trabalhar no começo da manhã, deposita o seu ser humano, pessoal, e entra só o profissional na organização. Com isso eu quero dizer que esse contexto maluco que a gente está vivendo hoje, ele também nos chamou a atenção para o fato de que nós somos mais do que aquilo que anteriormente a gente via nas organizações. É claro que isso nos traz novos desafios, mas é necessário a gente considerar todo esse contexto para que a gente consiga favorecer, inclusive, o ambiente de aprendizagem. Então, reconhecer essa integralidade, saber que a gente tem diversos papéis e chapéus que nós estamos utilizando ao longo do dia, que a gente tem que dar conta de um monte de outras coisas, é muito importante também. Assim como todos vocês, nós também mudamos o nosso contexto de trabalho e o nosso cenário. E é claro que nesse contexto foi necessário para a gente aprender muito e muito rápido. Para todos nós já era uma necessidade. Só que nesse contexto atual, é como se a gente tivesse sido impulsionado a aprender ainda mais de maneira mais veloz, com elementos que fazem parte do nosso dia a dia, com a diferença de que hoje eles estão mais presentes do que estavam antes, na verdade? Ai, Flora, agora eu fiquei muito curiosa para ver as pessoas que estão nos assistindo, que talvez venham para a nossa palestra presencial também. A gente já está aí Verdade. no cronograma do CBTD, a gente vai ter um presencial. Ah, eu estou louca para ver o contexto que essas pessoas estão, se tem pet, se não tem pet, como é que essa pessoa está trabalhando. E eu acho que isso nos aproxima, né? Apesar da gente estar no formato aqui digital, dá uma vontade de estar junto, e a gente trouxe a foto dos nossos cachorrinhos justamente por isso. É verdade, né. E no meu caso, especificamente, eu vou até voltar, né, no meu caso, especificamente, eu mudei de casa, mudei de cidade, né. Aqui a gente está vendo a Violeta no colo da Mônica, né. Quanto tempo tem Violeta, Mônica? Flora Violeta vai fazer 1 ano. Uau! Eu já tive o privilégio de conhecer a Violeta, tá, gente? E no meu colo está a Bela Flor, que tem 4 meses, né, então,
a família aumentou. A minha família canina, ela está ampliada. Então, tudo isso passa a fazer parte do nosso domínio de aprendizagem afetivo, que é tão importante quanto o domínio cognitivo e psicomotor, né, Mônica? Adoraria se a gente pudesse ver tudo isso, e eu quero que vocês venham com a gente lá na nossa interação, que vai acontecer online, para que a gente possa trocar e conhecer um pouco mais sobre vocês também. Então, é dentro desse contexto que a gente quer trazer para vocês um outro personagem. Quem é esse personagem, Mônica? Eu gostaria de apresentar a Laura Decker. É uma jovem que ela foi impulsionada pelo sonho que ela tinha. Em 2009, ela anunciou o seu plano de navegar ao redor do mundo por conta própria, de velejar. Ela tinha só 14 anos fora. Ela é holandesa e tinha o objetivo de se tornar a pessoa mais jovem do mundo a fazer uma volta de barco ao redor aí do planeta. Veja só, né? Mobilizada por um sonho que ela tinha. Bastante interessante essa história. Concordo com você, Mônica. E quando eu olho para essa história da Laura, né, eu começo a refletir sobre objetivos de aprendizagem. Eu acho que os sonhos e os nossos objetivos enquanto aprendizagem, eles andam muito juntos. Então, nós vamos utilizar a figura da Laura Decker para que você, junto com a gente, embarque nessa viagem e consiga perceber o quanto a aprendizagem autodirigida ela está conectada, ou de repente não, com o processo de design. A gente trouxe um vídeo da Laura, que é uma edição curta, que mostra um pouco, ou melhor, que traz um pouco para você da emoção da Laura, desde o sonho até a materialização desse sonho. Porque, afinal de contas, quando ela começou a sonhar, ela tinha apenas 14 anos. 8 processos, e 2 anos depois, ela consegue colocar esse sonho em prática. Então, a gente vai convidar você a assistir a essa pequena edição de vídeo e pensar com você. 2 pontos. O que mobilizou a Laura a conseguir realizar esse sonho? Ponto número 2. Quais foram os conhecimentos, habilidades e qual foi o contexto que contribuiu para que a Laura conseguisse alcançar esse tão almejado sonho? Vamos ver, Mônica? Vamos lá. Got no plans. 145 beats per minute. I'm dancing as fast as I can. Yeah. Motion blur. No attention span. The never ending now crashes on me. Dancing as fast as I can. Yeah. Eu acho tudo isso tão inspirador, Mônica. Isso nos traz para uma afirmação do Blake. Os aprendizes autodirigidos, eles começam com um sonho de ir mais longe, enxergar mais e se tornar mais do que os outros dizem que é possível. Mas só sonhar não é suficiente. Você precisa lutar para transformar seus sonhos em realidade. E aí, Mônica, eu vou estabelecer 2 paralelos. O primeiro diz respeito à própria Laura, né? O quanto, com 14 anos de idade, essa garota decidiu que queria dar volta ao mundo. E era o sonho que ela tinha. E a justiça disse não, você não pode ir, você não tem capacidade, autonomia e condições de fazer isso, porque você é muito jovem. Ela lutou para conseguir, é claro que com o apoio dos pais. E aí, quando a gente diz com o apoio dos pais, eu vou começar a trazer vocês para a questão do design.
Porque ela não decidiu com 14 anos, eu quero dar a volta ao mundo, e os pais disseram, opa, vai lá, a gente está do seu lado, a gente deixa você ganhar os oceanos sozinha. Não, essa garota nasceu no barco. Com 7 anos de idade, ela já competia. Isso significa que ela sabia ler carta náutica, ela sabia aproveitar os ventos, ela tinha conhecimento o suficiente para que ela pudesse navegar. Então, veja que essa experiência vivenciada por ela foi propiciando a oportunidade para que ela estivesse preparada para encarar esse desafio e realizar seu próprio sonho. Agora eu vou voltar lá para o momento inicial do nosso bate-papo, onde eu me apresentei e contei para você que meu pai foi um aprendiz autodirigido. Ele escolheu o que ele queria fazer. Ele decidiu qual era o seu sonho. E foi buscar esse objetivo. Mas é óbvio que ele não saiu do zero para ocupar um posto de engenharia. Foi preciso que ele percorresse um caminho. Foi preciso que ele encontrasse pessoas que pudessem dar suporte a esse sonho. Foi preciso que ele se empenhasse para que isso acontecesse. Foi preciso que ele se conectasse a pessoas que podiam dar suporte para esta realização, além de ter uma série de outros hábitos que deram sustentação a esse processo de aprendizagem autodirigida. Então, olhar para os aprendizes autodirigidos é reconhecer primeiro essa autonomia com relação ao sonho de ir mais longe, independente do fato de outras pessoas acreditarem que isso é possível para você, sim ou não. Quem decide é você. Então, nós já começamos a falar de design, porque nós estamos falando em princípios de aprendizagem de adultos. Se quem decide é você, isso significa que você tem autonomia com relação à sua aprendizagem. Eu acho que esse, Mônica, é o primeiro passo que é fundamental, né? Já que a gente está falando sobre definição, aprendizagem autodirigida, vamos olhar o significado de design? Vamos sim, Flora. Vou citar a Laura e vou citar seu pai. Provavelmente, para todas as ações que eles tomaram, foi necessário um plano. E o design estabelece esse plano. Olha só que interessante essa definição da Mônica Moura. Design significa ter e desenvolver um plano, um projeto. Significa designar. É trabalhar com a intenção. O design significa pesquisar e trabalhar referências culturais, estéticas, com o conceito da proposta. Então, se a gente... Olha, eu respondendo a pergunta inicial da nossa palestra, hein, Flora? A gente já está respondendo. Se eu tiver os dois misturados, alinhados, a gente consegue resultados melhores, não é mesmo? Até porque, Mônica, na sua essência, o design, ele sempre busca resolver um problema. Design é uma abordagem que quer trazer uma solução. A gente trouxe esse exemplo do espremedor de frutas, porque o problema proposto aqui é espremer uma fruta. E nós poderíamos ter um espremedor de frutas comum, convencional e horroroso, e nós podemos ter um espremedor de frutas que proporcione uma experiência para quem está interagindo com ele. Então, o design, ele busca unir forma e conteúdo para que a gente consiga oferecer a funcionalidade no formato de uma experiência. E eu acho que é justamente aí que mora o X da questão. O design é fazer um planejamento para que a gente consiga oferecer essa funcionalidade no formato de experiência. E a intenção, ela tem um peso muito grande nesse processo. Eu faço yoga, né? E nas aulas de yoga, às vezes a Belu, a minha professora, ela fala, olha, nós precisamos agora focar na intenção deste movimento. Isso tem uma força muito grande. A intenção, ela tem a ver com o lugar onde você quer chegar, com o objetivo que você se propõe a alcançar. E o design, ele faz essa ponte. Ele vai te ajudar no planejamento para que você consiga, então, alcançar intencionalmente esse objetivo. E como a gente está falando tanto de intenção, Mônica, eu vou trazer para a gente a definição de design de aprendizagem. Quando a gente pensa no design de uma experiência de aprendizagem,
a gente basicamente está falando numa organização sistematizada, encadeada e intencional de conteúdos ou conhecimentos, utilizando metodologias de aprendizagem adequadas para cada tipo de conhecimento, de modo a estimular e facilitar o processo de aprendizagem em diferentes contextos. Acabamos de falar dos nossos contextos PET. E promover a mudança de conduta com relação à performance, atitudes e comportamentos. E aqui a gente tem uma série de pontos que são muito importantes. O primeiro deles diz respeito ao intencional. O aprendiz autodirigido, ele usa a sua intenção e autonomia para estabelecer o seu objetivo. O fato de você estabelecer o seu objetivo de maneira autônoma não vai isentar você da necessidade de estabelecimento de um plano, de uma organização sistematizada, encadeada e intencional de conhecimentos. Opa, a gente está falando de curadoria. Quais são os conhecimentos, qual é a curadoria de conteúdos que você vai fazer e até vai contar com pessoas que você conhece e não conhece, para ajudar você a fazer essa curadoria de conteúdos para que você consiga, então, avançar em direção a esse objetivo. E agora eu vou sair de você, aprendiz autodirigido, e vou lá para os designers de aprendizagem que estão espalhados no universo. Nós que fazemos o design de experiências de aprendizagem, precisamos utilizar metodologias adequadas para cada tipo de conhecimento. A gente precisa transformar o consumo desses conhecimentos numa experiência agradável, palatável, conectada com o objetivo, para que você, aprendiz autodirigido, tenha vontade, apetite para consumir aquilo que estiver alinhado com o seu objetivo, de acordo com a sua própria autonomia. Então, a gente começa a trazer para você o fato de que design e aprendizagem autodirigida, sim, eles andam juntos. Ora, eles estão nas suas mãos, aprendiz autodirigido. Ora, essas responsabilidades vão ser responsabilidades compartilhadas. A sua autonomia para escolher o que você consome e a autonomia e o carinho do designer para construir experiências que possam ajudar você a fazer com que esse consumo seja agradável, gostoso, estimulante. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que o fato de você ser um aprendiz autodirigido e o fato de que, sim, a responsabilidade pela aprendizagem é nossa, isso não nos isenta da construção de uma verdadeira experiência de aprendizagem. Não é pelo fato de que as pessoas sabem que tem que assumir a responsabilidade pela sua aprendizagem que a gente vai disponibilizar um monte de conteúdo desestruturado e chato para você consumir, porque você não merece. Você merece que alguém se preocupe com você e faça um design que efetivamente usa metodologias adequadas para cada tipo de conhecimento, faz uso da tecnologia disponível para estimular você e facilitar o seu processo de aprendizagem. Então, a gente começa a trazer você agora para aquilo que foi o tema inicial da nossa palestra e também o objetivo de aprendizagem por meio do qual a gente quer conduzir você. Faz sentido isso, Mônica? Ai, total, Flora. E a cultura, ela influencia bastante, né, nas possibilidades que as pessoas têm para aprender. Nós disponibilizamos uma pesquisa para você, que nós realizamos, e o tema da pesquisa é o que estamos fazendo para aprender. E olha só que interessante, essa pesquisa nos mostra, os respondentes nos mostram, e quando eles participam de um curso, é porque eles escolheram, quase 88% das pessoas dizem que escolheram este curso. Vou voltar lá na pesquisa que a gente trouxe da Pearson. 88% dos respondentes disseram que gostariam de tomar mais a aprendizagem nas suas próprias mãos, né? Tomar suas decisões. Olha só, a gente está encontrando aqui de novo, estamos trazendo a autonomia, que é um princípio de aprendizagem de adultos, né, Flora? Mônica, eu tenho que confessar para você que eu fiquei super feliz com esse resultado, porque quando a gente elaborou essa pergunta, eu esperava que o resultado fosse diferente, até por conta de modelos mentais pré-existentes.
Porque a gente tem um modelo nas organizações onde a gente ainda convoca as pessoas para treinamento. A gente, quando faz a avaliação de performance, a gente indica quais são as melhores experiências de aprendizagem para que as pessoas possam suprir os gaps de performance existentes. E as pessoas estão contando para a gente que isso está mudando. Quase 88% das pessoas escolhe o que vai aprender. E, opa, de novo, o design começa a ter um papel fundamental. Porque para eu escolher adequadamente, eu preciso que as descrições daquilo que está disponível para mim no mercado também sejam descrições que contribuem com a minha decisão. Então, é claro, cada vez mais, olha nós, designers de aprendizagem, sendo super importantes na forma como nós apresentamos a informação sobre os cursos que estamos desenvolvendo. A gente falou do nosso cenário, né, de home office, daquilo que permeia o nosso ambiente aqui, e a gente também fez uma pergunta em relação ao que impede as pessoas de buscar mais aprendizados. Olha só, o primeiro resultado foi a falta de tempo. Quase 62% das pessoas disseram que tem falta, que não tem tempo para aprender. E o formato de home office, olha só, e papéis diversos em um único ambiente, parece ser uma barreira para o aprendizado. Por isso, a cultura organizacional é tão importante para criar um ambiente favorável para que a aprendizagem autodirigida e o design de aprendizagem, eles conversem entre si e tracem esse caminho aí para as pessoas aprenderem mais, não é? Mônica, me deu até uma coisa agora. Eu queria que nós estivéssemos ao vivo, presencialmente, num workshop que tivesse 3 horas. Porque quando a gente olha para esse contexto, eu fico imaginando o seguinte: quando esse processo de pandemia começou e nós fomos empurrados para o home office, isso não foi uma escolha logo de início. É claro que hoje nós já escolhemos, nós já queremos trabalhar nesse formato, mas lá no comecinho não tinha escolha, vai e você vai viver essa nova experiência. E muitas empresas, especialmente grandes organizações, que têm questões sérias de segurança e compliance, colocaram as pessoas em casa sem recursos para desempenhar o seu trabalho, porque compliance impedia de usar redes externas, de levar seus computadores, de logar na rede do trabalho a partir da sua própria casa. Então, uma solução imediata foi oferecer conteúdos. Vamos aproveitar esses momentos para a gente disponibilizar conteúdo, live. Então, de repente, aprender subiu de patamar nas prioridades. Não, aproveita esse tempo para aprender, assiste esse curso, faz esse curso, vê essa live e tal. Eu fico aqui me perguntando se essas mesmas pessoas que hoje estão em casa de home office e que têm falta de tempo para aprender, que têm diversos papéis para desempenhar no home office, será que essas pessoas, quando voltarem para um formato mais blended, eu nem vou dizer presencial, porque eu acho que como era antes não vai ser, mas quando tudo voltar a acontecer de uma maneira mais blended, será que essa permissividade de utilização de tempo para aprender o que você quer vai continuar a mesma? E agora eu estou entrando na seara da cultura organizacional. Porque essa mesma cultura que não permitia, agora permite tudo. Então, será que nós vamos ser capazes de alcançar o equilíbrio e permitir que as pessoas continuem tendo autonomia para decidir o que vão aprender e, sobretudo, se dedicando a esse aprendizado? Porque o aprendizado não é download, né? Eu não pego o cabo, conecto e faço download do conhecimento. Eu preciso de dedicação. Então, será que, à medida em que o tempo avança, nós vamos conseguir dar oportunidade às pessoas para que elas utilizem melhor o seu tempo e para que elas consigam equilibrar, não mais no home office, mas talvez de volta ao ambiente de trabalho, esse tempo disponível para aprender? Uau, fica essa reflexão aí, né, Não tem resposta, né? É uma reflexão meio provocação, né, para como é que serão as coisas e como as organizações vão lidar com isso, e nós também, frente às oportunidades que a gente vai ter para aprender de forma autodirigida e de forma autônoma. A gente fica pensando que é só no Brasil. A nossa pesquisa aqui traz informações do Brasil, resultados locais. Mas
A gente pode ver aqui pelas tendências globais de talentos da Mercer de 2020, que as 5 principais barreiras para a requalificação, tá. A primeira, não tenho tempo suficiente durante ou após o expediente. E ela ganha de disparada aí nas respostas. Então, falta tempo para o aprendizado. E aí a gente conecta isso com a cultura mesmo, né? Mônica, eu fiz essa provocação por conta desses 22% aqui, ó. Minha organização não reconhece nem remunera esse tipo de aprendizagem. Opa! Então, nós precisamos, enquanto organização, enquanto cultura organizacional, incorporar o reconhecimento da necessidade de dedicação dos profissionais para a sua própria aprendizagem, porque, afinal de contas, é isso que vai ajudar a desenvolver as competências que a gente mesmo precisa na organização, para o desenvolvimento do trabalho e para a sustentabilidade das nossas empresas, não é mesmo? Exato, Flora. A gente já disse aqui que design de aprendizagem e aprendizagem autodirigida andam juntas, mas a gente vai fazer uma brincadeira aqui para colocar, de fato, os estudiosos, precursores dessas duas modalidades aí, dessas duas ideias, e aí numa sala de Clubhouse. O que você acha, Flora? O Clubhouse, turma, é uma rede social, para quem ainda não teve a oportunidade de participar, é uma rede social onde a gente só se relaciona através de conversas, são salas de conversas a respeito de um determinado assunto. Se a gente Por áudio, pudesse, né? por áudio, se a gente pudesse, seria muito interessante que esses dois estivessem na mesma sala. O Malcolm Knowles, que é o pai da andragogia, da orientação e a ciência de aprendizado de adultos, e o Blake Bowles, que nós já citamos aqui, que é o estudioso da aprendizagem autodirigida. Ia ter um bom bate-papo. Eu ia estar nessa sala. E o fato que nos levou a escolher essa metáfora para trabalhar a conexão entre o design de aprendizagem e a aprendizagem autodirigida foi o fato de que o Clubhouse, por ser uma rede social nova, que acontece nesse momento onde a gente está sofrendo desse FOMO, que é o medo das coisas que a gente está perdendo, etc. Lá no Clubhouse, agora diminuiu um pouco, mas logo no começo do Clubhouse, as salas tinham milhares de pessoas conectadas. Tinha sala com 2, 3, 4, 5 mil pessoas conectadas ao mesmo tempo, discutindo um assunto ou curiosas com relação a um determinado assunto. Então, a gente ficou imaginando como é que seria uma discussão. E por que o Clubhouse, né? O Clubhouse ele tem uma característica bem interessante, que é você dar voz às pessoas para elas exporem a sua opinião. E a ideia principal é você tentar não julgar o outro, é você efetivamente ouvir, entender como é que essas coisas podem contribuir, se conectar, etc. Então, a gente, quando pensou em trazer a aprendizagem autodirigida para vocês, e para nós, a aprendizagem autodirigida e o design, eles não são excludentes, porque a gente não acredita em coisas excludentes nesse mundo. A gente é integrante desse planeta, não dá para a gente ser extegrante do planeta. Nós fazemos parte de tudo isso e a gente não precisa abrir mão de uma coisa para ter a outra. Nós podemos ir combinando tudo isso e fazendo aquele nosso tempero, a nossa mistura. Então a gente ficou imaginando o que seria o bate-papo desses dois numa sala onde eles pudessem livremente expor as suas opiniões, sem julgamento, para que as pessoas pudessem contribuir, ouvir, curtir, degustar. Então, vem degustar com a gente esse bate-papo entre o Malcolm Knowles e o Blake Bowles numa sala do Clubhouse. Eles vão trazer algumas coisas interessantes para a gente, né, Mônica? Exatamente, Flora, em 10 tópicos. Vamos identificar aí como é que a gente desenha as nossas próprias experiências de modo a combinar conteúdo, pessoas, tecnologia, conexões, contexto e cultura, que são bases da aprendizagem autodirigida, não é? Aí eu quero aproveitar, Mônica, para voltar para a Laura, que sonhou dar a volta ao mundo, né? É claro que a Laura estava inserida num contexto no qual ela teve oportunidade de ter acesso a determinados conteúdos que permitiram a ela saber como proceder para conduzir uma viagem como essa sozinha.
Ela tinha pessoas no seu entorno, ela tinha pessoas que acreditavam e confiavam nela, que eram os próprios pais, que tiveram essa filha dentro de um bar e que educaram essa filha para desenvolver essas habilidades. Mas ela também tinham pessoas detratoras dessa ideia, que estão representadas aí pela justiça na Holanda, que dizia, não, 14 anos não são suficientes para que alguém consiga uma empreitada de dar a volta ao mundo de maneira autônoma. É claro que alguma tecnologia ela tinha disponível, a gente não está falando de algo que aconteceu milhares de anos atrás. Então, a leitura dessas cartas náuticas, em uma das fotos dela, no próprio barco dela, aparece o celular dela em cima da mesa. Então, a gente tem tecnologia de GPS, de navegação. E, claro, conexões fortes, que ela foi, não só as que ela tinha, mas aquelas que ela foi estabelecendo ao longo da viagem e que foram vínculos importantes para tudo isso para que tudo isso acontecesse. Lá naquele vídeo da Laura, Mônica, não sei você, eu me emocionei no final, quando essa garota chega e é abraçada e a coisa toda é celebrada. Está aí a cultura de celebração de sucesso. Então, quando a gente tem um sonho, quando a gente estabelece um objetivo, para que a gente consiga ter uma experiência de sucesso, é preciso que a gente combine elementos. Não é porque estamos falando de aprendizagem autodirigida que estamos falando de solidão. A gente não vive sozinho. A gente precisa combinar tudo isso de tal maneira que a gente consiga alcançar o objetivo que foi estabelecido. Vamos navegar ponto a ponto, Mônica? A gente não pode navegar junto com ela, mas a gente pode ir juntinhos, ponto a ponto. Vamos lá? Vamos lá, vamos ver essa conversa entre a aprendizagem autodirigida e o design de aprendizagem com princípios da andragogia, Flora. Bom, o Blake começa dizendo para a gente sobre a definição do objetivo, né? E ele diz assim, que a gente precisa de uma autoanálise que vai nos ajudar a estabelecer onde a gente quer chegar, considerando aquilo que é importante para nós. E esse nosso sonho pode ser a volta ao mundo, ou pode ser um objetivo de desenvolvimento de competência. O que você tem a dizer sobre isso, Mônica? Ai, Flora, tem tudo a ver com o que Malcolm Knowles disse lá na andragogia. Ele disse que um dos princípios de aprendizagem de adultos é a disposição para o aprendizado. O adulto precisa estar em modo on, ligado. E o que faz com que o nosso cérebro esteja ligado para o novo aprendizado? Aquilo que é relevante para nós. O objetivo define, filtra conhecimentos que sejam relevantes para as pessoas que vão aprender. Isso faz parte do design de aprendizagem. Olha só, é um encontro aí nessa estrada, no primeiro ponto já partem juntos. Exato, a definição de objetivo. Acho que o principal é a gente compreender que nós vamos definir o nosso objetivo de acordo com aquilo que é valoroso para nós e o critério de sucesso, ele deve estar tanto alinhado com aquilo que é valoroso para nós, quanto designers deve estar estabelecido no objetivo de aprendizagem, para que os aprendizes autodirigidos consigam identificar qual é o sucesso que eles vão conseguir alcançar com a nossa experiência de aprendizagem. Ponto 2, Mônica, conta pra gente. Ah, Flora, a gente já falou sobre isso, né? Isso é tão importante. A gente falou da definição da palavra aprendizado, falamos de pesquisa, assuma responsabilidade pelo seu aprendizado. Compreendam que aprender é uma tarefa que vai exigir a sua dedicação, o seu protagonismo. Já foi aquela época em que a gente esperava que o aprendizado, que as coisas viessem para nós, que a gente esperava sentado. Passou. Então, agora, essa é a premissa, né? Mônica, peraí, desculpa, eu não posso mais ficar aqui sentadinho escutando o que o professor vai me dizer? Você até pode, Flora, mas você não vai aprender desse jeito, como você aprenderia se você levantasse e fosse ativa no seu aprendizado. Ai, ai, quer dizer que o princípio da ação, ele está presente nesse processo. Eu preciso me envolver ativamente com esse processo. Ai, meu Deus, o Malcolm Knowles nessa hora está dizendo uhul lá na nossa sala do Clubhouse. E o terceiro? Terceira é aprenda a ensinar você mesmo a aprender.
Encontre aí estratégias que funcionem para você, não desista, conheça a si mesmo. Então, o autoconhecimento para você entender, identificar como é que você aprende melhor, quais são as suas preferências. Na nossa pesquisa, a gente traz até algumas modalidades por meio das quais as pessoas aprendem mais, dizem para a gente, olha, eu aprendo mais assim, eu gosto mais assim, e você também pode identificar. Hoje a gente tem tanta coisa ao nosso favor aqui, quando o assunto é aprendizado, recursos, metodologias, pega o caminho, pega essa estrada que mais favorece você. Até porque o modelo que nós aprendemos, né, Flora, aquele lá antigão, escolar, em alguns aspectos não foi muito bem sucedido, né? Como você falou, a gente esperava o professor, enfim. Aprenda a ensinar você mesmo a aprender. E quem mais aprende é aquele que mais ensina. Então, essa autoanálise vai te ajudar a identificar o que funciona melhor para você. Essa discussão está muito boa. E para que a aprendizagem aconteça, ela precisa ser consentida, você precisa concordar com aquilo, se jogar, mergulhar. Significa que você vai usar a sua autonomia para identificar o que vai te ajudar a alcançar o seu objetivo. Isso é fundamental, não é mesmo? É sim, Mônica. E nesse ponto da aprendizagem consentida, de novo, eu vou chamar a atenção dos designers de experiências de aprendizagem. Porque quando nós estabelecemos um objetivo claro, específico, que faz com que as pessoas compreendam o que é que elas vão aprender, que recursos elas vão precisar para isso e de que forma ela vai poder medir o seu próprio sucesso, a gente favorece a autonomia para que essa pessoa escolha estar com a gente nessa experiência de aprendizagem. Então vejam como as coisas vão se conectando. A aprendizagem autodirigida não é fazer tudo sozinho, é atribuir papéis, responsabilidades e fazer com que esse processo seja mais gostoso e efetivo. Esse assunto é tão interessante, né? E a nossa parada 5, número 5, é autonomia, maestria e propósito. A gente até traz de novo o caso da Laura, né, de autonomia para ser excelente também. Ela teve liberdade para tomar as próprias decisões, foi excelente nas habilidades que ela foi construindo foi desenvolvendo através do tempo, com essa colcha de retalhos também desenhada, arquitetada pelos pais, pensando no próprio desenvolvimento da Laura, né, e dessa excelência, e conectada àquele sonho que ela tinha, aquele propósito. Mônica, eu vou usar um exemplo próprio aqui com relação a essa tríade, autonomia, maestria e propósito, né? A aprendizagem autodirigida nos leva, muitas vezes, a participar de experiências que a gente não percebe no primeiro momento como é que isso vai se conectar com o nosso propósito. A gente precisa estar antenado para isso. Eu participei de um evento, um summit em Berlim. Eu tinha feito uma formação com o Alex Osterwalder em inovação e modelo de negócios, que usa modelos de Canvas. E o Alex me convidou para um evento em Berlim, 2 anos depois. E lá fui eu, animadíssima, porque eu ia conhecer uma série de ferramentas que as pessoas estão usando no mundo inteiro e que são inovadoras e tal. E o evento aconteceu num lugar maravilhoso, a locação era sensacional, a condução do Alex era brilhante. E eu olhava para aquilo tudo e pensava, meu Deus, isso tudo é tão maravilhoso, mas como isso se conecta com o meu propósito? E eu não tinha a resposta imediata, mas eu tinha a certeza de que aquela experiência estava enriquecendo meu repertório de alguma maneira. Anos depois, a metodologia Training para o Design de Aprendizagem com de Canvas nasceu com muita fundamentação em tudo aquilo que eu experimentei, tanto na Suíça com Alex anos antes, quanto em Berlim depois. É como se as coisas elas fossem se conectando de tal maneira que a maestria em habilidades diferentes, fundamentadas pelo seu propósito, elas vão te levando na direção do objetivo que você propôs a você mesmo. Então, eu acho que essa abertura, esse modelo mental aberto, ele é muito importante para que essa tríade de autonomia, maestria e propósito, ela consiga acontecer na prática. Bom, estamos indo já para o nosso 6º ponto, passamos da metade do nosso caminho, vem a
Ai, vem a disciplina fora, mas se você estivesse na sala do Clubhouse, eles iam te chamar para subir para falar, para contar esse seu caso aí de Berlim. Verdade. O nosso sexto ponto é a disciplina, né, gente? E assim, não é, a disciplina não é um atributo universal que você tem ou você não tem. Ela precisa ser desenvolvida ao longo do tempo, ela é o resultado do encaixe das suas ações, com o trabalho que é mais importante para você, e ao longo do tempo, através desse hábito, você vai desenvolvendo essa disciplina. É bastante importante para viabilizar a aprendizagem. É verdade, Mônica. A disciplina vai exigir muito da nossa disponibilidade para dedicar tempo para isso. Usar a nossa experiência para escolher o que deve fazer parte dessa rotina. Ter autonomia para definir qual é o melhor momento para você. E olha, sem ação não vai rolar, tá? Vai precisar de muita ação e dedicação. Vamos para o nosso sétimo ponto, que eu gosto muito, que é a questão de prisões e chaves. Quem nunca, Mônica, escutou a frase, nossa, você não tem essa habilidade, ou então, ah, você foi feito, você nasceu para fazer isso. E aí a gente vai criando modelos mentais, que muitas vezes são prisões. E aí o próprio Blake, ele sugere para a gente que a gente pode trocar prisões por chaves. Ao invés da gente olhar para alguma coisa e dizer, eu não consigo aprender sobre isso, ou então, eu sou muito velho para saber sobre esse assunto, para aprender essa habilidade. E a gente precisa pensar com outro modelo mental, que é uma chave. Ah, eu poderia fazer isso se... Ao invés de pensar, eu devo fazer isso, que traz aquele peso, eu escolho fazer por conta de um benefício que eu enxergo que eu vou alcançar. Ao invés de dizer, eu não sei nada sobre esse assunto, eu posso assumir o modelo de mental de quem vai descobrir, de quem tem curiosidade. Quando você diz alguma coisa, eu queria tanto, eu desejo tanto fazer isso, esquece essa coisa só do desejo, faça um plano. Ao invés de você botar um sentimento de ódio, eu odeio fazer esse tipo de atividade, que tal? Eu prefiro atividades como... E a gente também pode trocar aquele peso da necessidade. Ai, Mônica, eu preciso fazer isso, senão por... Mônica, eu vou começar a fazer por essa parte, porque assim... Percebe que essa mudança de modelo mental faz você trocar más experiências por ações positivas. Ai, meu Deus, de novo, Malcolm Knowles. Estamos falando de experiência em ação. Incrível, né? Exatamente. Se eu pudesse pegar e escrever, colocar num post-it do lado da minha cama, essas prisões de chaves, quantas vezes a gente não cai nessa prisão, né? Você fica travado. E tem uma alternativa que é simples, né? É uma mudança de pensamento mesmo. E aí, Verdade, assim, Mônica. use tudo que você tem à sua disposição. Recursos, conexões, pessoas, novos aprendizados. E hoje a gente tem a nosso favor aí o mundo na palma da nossa mão. Então, estabeleça essas conexões, vai atrás do seu aprendizado, use tudo o que você conhece em termos de comunicação, de conexão, para que você possa aprender. Você tem autonomia, não é mesmo? Você não busca tomar o seu aprendizado nas suas próprias mãos, como disseram lá na pesquisa. Então, já que você tem essa autonomia, coloque em ação, transfere para a prática, para o seu dia a dia, conecta com a sua realidade. Eu estava aqui pensando nas conexões que a gente acaba fazendo quase que por acaso. E aí, até já falei, né, Flora? Coloque em ação. A prática deliberada, o ditado já diz que a prática leva à perfeição. Não sei se leva à perfeição, mas leva ao aperfeiçoamento. Então, pratique. Coloque isso em ação. É no movimento que você vai aprender, não é? Então, a prática deliberada. E aí, nesse momento, Malcolm Knowles, da andragogia, e Blake Bowles, da aprendizagem autodirigida, estão de mão dada já, né? Caminhando juntos nessa estrada. Já saíram dessa sala melhores amigos, né? Amigos de infância. Opa! Já Amigos de saíram dessa infância. sala celebrando essa amizade de infância, né? Mônica, é o fim, é isso mesmo?
Ah, Flora, estamos chegando no... Ah, eu até vou voltar. É isso mesmo? Depois da prática deliberada, a gente está chegando no fim dessa estrada? Ah, Exato. O legal daqui, Flora, é ah, que a nossa palestra gravada não termina aqui, porque a gente vai ter a presencial lá no laboratório. Então, venha com a gente, né? Como é que a gente vai é. finalizar, Flora? Eu vou finalizar dizendo o seguinte: quando a gente olha para a aprendizagem autodirigida e para o Bowles, a gente vê que ele propõe para a gente o seguinte: fazer aquilo que a gente ama é fundamental. E hoje, mais do que nunca, as pessoas têm buscado fazer aquilo que elas realmente são apaixonadas por. Quando você consegue conjugar essa sua paixão com uma habilidade que você tem ou desenvolve, isso é fundamental. E aí você começa a cruzar aquilo que você ama com aquilo que você tem habilidade para fazer. Não caia na armadilha de ficar só nessas duas esferas. Olha para o mercado. Porque quando você cruza essas habilidades e olha para o mercado, você identifica oportunidades onde você vai conseguir fazer aquilo que você ama. E, ao mesmo tempo, você vai ser produtivo e sobreviver, viver, fazer resultado e ter aí prosperidade com aquilo que efetivamente faz você feliz, que inclusive é o tema do CBTD desse ano. Uau! Nossa, mas esse Blake é maravilhoso, não é não, Mônica? Sim, ele é maravilhoso. Mas quando você olha para o processo de design, para que a gente consiga trazer inovação, pensando lá no John Cale, que diz que a inovação é a gente conseguir acrescentar valor para algo que já existe. A inovação, ela tem um formato muito parecido. Ela olha para aquilo que é possível fazer sob o ponto de vista técnico, ela analisa a viabilidade dos negócios e combina a perspectiva da necessidade humana, do desejo humano. E quando você consegue combinar tudo isso, você efetivamente tem uma inovação que agrega valor. Uau! A gente encerra esse nosso bate-papo trazendo para você a resposta daquela pergunta inicial. Sim, aprendizagem autodirigida e design andam juntos, porque as coisas não são excludentes. E, aliás, nós estamos vivendo uma época onde não faz o menor sentido a gente achar que as coisas são só assim ou assado. Na verdade, a gente pode usar tudo isso, Flora, e retomar lá o comecinho, onde a gente falou do futuro do trabalho, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, e se preparar de fato para o futuro, né? A gente vê o que está em alta demanda e o que está caindo em termos de necessidades e posições, cargos, trabalhos mesmo. Com base nesses dados do Fórum Econômico Mundial, eles estimam que em 2025, 85 milhões de empregos poderão ser descontinuados, em função aí de uma mudança na divisão do trabalho entre as máquinas e os seres humanos. Mas olha só, 97 milhões de novas posições poderão surgir com oportunidades àqueles que estiverem mais adaptados. A gente tinha falado que a aprendizagem é transformação, a aprendizagem é mudança, é adaptação. Então, a gente tem nas nossas mãos aí bons exemplos e como é que a gente pode seguir daqui para frente, de olho no futuro e trabalhando aqui no presente com disciplina para desenvolver a nossa aprendizagem autodirigida através do design de aprendizagem. Na prática, pega aquela dica lá da Pearson do começo do nosso bate-papo, assume a responsabilidade pelo seu aprendizado, dá uma olhada naquelas posições que tem decréscimo de demanda e coloca de lado. Olha aquelas que têm uma demanda crescente, faz uma autoanálise, veja quais são as competências que você precisa desenvolver, estabeleça o seu próprio objetivo, trace o seu roteiro, tenha disciplina, implemente bons hábitos, aprenda e tenha muito sucesso. E como a gente não faz nada sozinho, a gente vai convidar você para o nosso Lab ao vivo, que acontece no dia 24 de junho, às 11 horas. E lá a gente vai contribuir para que você consiga criar comunidades de aprendizagem. Porque, afinal de contas, a gente está falando isso desde o começo, né? O fato de ser autodirigido não significa
sozinho. Você pode criar comunidades para se desenvolver, gente. Espero que você tope esse convite e venha conosco. Pessoal, bom congresso e muito obrigada por estar aqui conosco. Até a próxima. Até, foi uma delícia conversar com você sobre esse tema. Beijo.